Bem-vindos ao site Nordeste Info, tá aqui o nosso site, graças a Deus, parabéns André Bento. O que eu quero conversar com vocês é sobre um comentário que veio aqui do nosso back customizado do Valdir Nunes, que ele falou o seguinte: olha, gostaria de saber se existe uma maneira fácil de diminuir várias fotos ao mesmo tempo, como colocar a logomarca de minha empresa em todas as fotos. Às vezes eu tenho mais de 100 fotos, eu não sei como fazer isso de uma maneira rápida. Tentei vários programas, mas não são tão rápidos, né? E obrigado aqui pelo elogio também, mas vamos direto para o assunto, que é o que nos interessa. Vamos para o tutorial do Photoshop. Estamos aqui no Photoshop e eu já digo aqui para o nosso amigo Valdir. Valdir, o programa mais rápido para fazer 100 fotos ao mesmo tempo não é o Photoshop. Mas o que eu vou mostrar aqui agora é como você fazer várias coisas e gravar tudo isso e transformar isso numa ação repetitiva para todas as fotos que você quiser a partir de agora. Então vou abrir aqui umas imagens, muito originalmente vou abrir aqui umas imagens do Windows mesmo, aquelas imagens de demonstração do Windows. Abrir aqui umas 5 imagens só, né? Tem máquina que não aguenta tantas imagens, viu, Valdir? Você tem que ter isso em mente. Então aqui eu abri 5 imagens. Eu estou numa máquina que aguentaria mais, mas não é o caso, né? E também aqui a gente já tem o suficiente para fazer o nosso tutorial. Eu quero diminuir essas imagens. Vamos descobrir o tamanho que ela tem aqui no Image Size. Então elas estão com 1024 por 768. Eu quero diminuir essas imagens, vou criar aí um tamanho menor. Só que eu quero colocar a logomarca da empresa e quero dar um trato nessa imagem. E quero fazer em todas as 5 imagens sem ficar repetindo a mesma coisa. Então o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz é ter em mente o que a gente quer colocar aqui em cima dessa imagem. Então eu vou aqui no File, vou abrir um novo, New, tá aqui ó, 640 480, já estava aí, vamos aproveitar isso daqui mesmo. Então tá aqui 640 por 480. Eu vou criar aqui um novo layer e vamos começar a enfeitar aqui ó, a imagem que vai virar, né? Tá aí. Eu quero isso em cima das minhas fotos. Beleza? Beleza. Então agora a gente vai fazer o seguinte, né? Tá definido o que a gente vai colocar em cima das fotos. Eu vou aqui no Navigator, no navegador, eu vou diminuir aqui só pedagogicamente, né? Vou dar uma diminuída aqui, tá bom, ó, gente? Vou diminuir aqui, ó. Só por uma questão absolutamente pedagógica, mas ele continua no tamanho 640 por 480, tá bom? E deixo guardado ali aquela imagem ali que eu fiz. Aí venho aqui para minha foto. E nessa foto aqui agora nós vamos começar a trabalhar. E aí é que entra a história que o Valdir perguntou. Como é que eu consigo fazer repetidamente em várias fotos a mesma coisa, colocando a minha marca e tudo mais, né? Na realidade ele só quer colocar a marca, mas aqui eu já estou fazendo um pouco a mais. Eu venho aqui em Actions. Se o Actions não estiver aparecendo aqui, eu venho aqui em Window. Clico em Actions, ele vai aparecer em algum lugar da tela. Normalmente ele aparece aqui. Aqui eu venho e crio um New Set, Create a New Set. Vou botar o nome desse set aqui em homenagem ao Valdir. Valdir Nunes. Criei o set. E agora dentro desse set eu vou criar uma nova ação. A New Action, que eu vou chamar essa ação de diminuir com logo. Diminuir com logo. E aqui eu vou escolher agora uma Function Key, que é o F2. Posso botar Shift F2, Ctrl F2. Não tem necessidade aqui no caso. No caso eu só quero a função F2. Né? E vou começar a gravar, a dar um recorde. E aqui, Valdir, que está o detalhe da história. Além de colocar a sua logo, a gente pode fazer um monte de coisas. Como, por exemplo, a primeira coisa, que foi a sua pergunta, a gente já diminui para o tamanho que a gente quer. 640 por 480, tá bom? Diminuir lá para o tamanho, 640 por 480 e gravou aqui, ó, na minha Action. Aí eu vou botar agora, vou fazer um monte de coisa aqui. Eu vou botar mais contraste nessa foto. Contraste é a intensidade das cores negras na foto, né? Cores negras, né? Da cor negra na foto, dos tons mais escuros. Gente, eu devo estar falando tanta coisa errada porque eu estou tão cansado, mas você não repara não. Pega o bom da história, o que é ruim, depois
Depois. Aí a gente vem aqui na saturação, vamos aumentar a cor dessa foto bastante, fazer ela bem colorida, assim, bem estourando mesmo. Pronto. Editei a foto. Agora eu venho aqui, naquele layerzinho que eu tinha criado, e tudo está gravando aqui. E eu vou fazer o seguinte, minha gente. Eu vou dar um Ctrl A. O que acontece quando eu dou o Ctrl A? Ele seleciona tudo, né? Selecionou tudo. Agora eu vou dar um Ctrl Shift C. Dei o Ctrl Shift C, que é o Copy Merged. O que é Copy Merged? Ele vai copiar como se fosse tudo isso daqui um layer só. Todas essas coisas como se fossem um layer só. Aí eu dou agora um Ctrl V em cima da minha foto. Olha o que aconteceu. Aquilo que eu criei veio para cá. E agora eu vou salvar isso daqui, né? Só que eu vou dar um Save As, porque eu não quero perder meu arquivo original. O grande, né? Aquele lá que eu diminuí. Aí eu dou aqui um Save As. E eu vou salvar como JPEG, porque é uma imagem. Só que eu vou salvar na pasta Small, né? Que é a pasta pequena, de fotos pequenas. Vem na pasta Small e vou salvar. Salvei essa foto. Aí eu vou salvar aqui na opção de qualidade de 5, que é uma qualidade média. Salvei. Vou fechar aqui o meu arquivo. Aí, não vou salvar para manter o arquivo original. Fechei. Beleza? E aí ficou tudo gravado. Agora o que eu vou fazer? Dou um stop aqui. Venho aqui na outra foto e aperto o F2, que é aquela function key que nós tínhamos selecionado. Então eu vou dando F2, F2, F2 e aí F2, que é aquela chave de seleção que a gente escolheu. E aí as nossas imagens vão passando por todo esse processo de diminuir com logo. Diminuir a imagem, diminuir o brilho, a saturação, o próximo documento, a seleção, aí vai, tudo que a gente fez ficou gravado aqui. Tá joia? Essa é a criação de uma action. A gente termina aqui o nosso tutorial e termina abrindo a pasta de imagens, né? E mostrando para vocês esse resultado prático de você fazer a edição, várias coisas ao mesmo tempo. E muitas coisas, viu, gente? Existem às vezes trabalhos repetitivos assim de agência, que a gente chega a fazer 200, 300 fotos que passam todas por uma edição de um tom de verde, uma edição de um tom de azul, de um tom, e aí nessa repetição a gente consegue fazer as imagens ficarem todas com a mesma edição, com a mesma tonalidade. Olha, tá vendo aí, ó, entrando todas com o mesmo layer, com a mesma logo, isso feito no Photoshop. Atenção, no próximo tutorial eu vou usar um outro software para fazer de maneira mais rápida uma quantidade muito maior de fotos, tá bom? É um tutorial muito simples, eu não quero ser professor de ninguém, eu só quero ajudar. Se você não sabia disso e aprendeu, que bom. Se você já sabia, comente e nos ensine mais. Deus te abençoe, um abraço, minha gente.